Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim começar com vocês mais uma produção. Essa produção aqui, meninas, vai ser de um par de tapete que eu estarei fazendo nessas cores aqui, tá? Vou fazer um modelo um pouco diferente do que eu normalmente estou fazendo, tá? Mas vamos ver como que vai ficar o resultado dele. Aí vocês vão estar vendo aí como que ele vai ficar, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui as cores que estarei utilizando de primeira mão. Depois eu passo pra vocês, né, durante o vídeo aí, medida, peso, valor de venda, todos os detalhes, tá bom? Então, bora lá. Ó, todos os materiais que eu utilizo aqui é da Crochética. Esse daqui eu não sei onde que eu coloquei o rótulo dele, mas são da Crochética direto de fábrica. Estarei utilizando todos os materiais abertos, porque eu quero estar eliminando o máximo que eu conseguir. Estou utilizando esse aqui, ó, pink rosa, tá? Ele tem bastante no cone, eu vou estar utilizando ele. Vou estar utilizando o verde musgo, que eu acho ele muito lindo. Eu gosto bastante desse verde musgo aqui, meninas. Eu acho ele perfeito aí no o resultado dele, né? Então, ó, estarei utilizando ele. Estarei utilizando esse cru, que tem essa quantidade aqui, que ele é da Crochética também, ó. Todos os ordem 6 material que eu utilizo. O marrom dourado, ó, tem essa quantidade, estarei utilizando também. Aqui, o meu rosa claro, é o que mais tem, na verdade. E o melancia, tá? Então, também tem essa quantidade. Lembrar vocês que o contato aí da Crochética está aqui embaixo na descrição do vídeo, que vocês também podem entrar em contato com eles e adquirir o material de vocês, tá bom? Estarei utilizando a minha agulha 3,5, tá? Então, estarei utilizando essa daqui, a Clover. Vou começar aqui o modelinho, né? Vou fazer square, eu acho. Então, vou fazer alguns squarezinhos e vamos ver como que vai ficar o resultado dele. Eu vou ir pesando, né? Pra saber mais ou menos quanto que eu vou ter que utilizar em cada peça, pra eu ter mais ou menos uma média, né? Então, pra não faltar na outra peça, conforme eu for fazendo. Então, bora lá. Eu vou começar essa produção por aqui. Conforme eu vou indo, eu vou e compartilho com vocês. Bom, meninas, vim aqui mostrar pra vocês como que tá o andamento aqui das minhas peças, tá? Então, aqui eu fiz uma peça que... As duas peças, no caso, eu fiz, ó. Então, as duas peças eu fiz e deu material. Vou compartilhar com vocês aqui já quanto de material que eu utilizei aqui já dessa produção que tá meio caminho andado. Então, vou compartilhar com vocês porque eu quero fazer uma mudança de cor. Então, eu tô pensando aqui em fazer degradê no rosa, sabe? Aí, enquanto eu tava crochetando, eu pensei, não, eu vou mudar. Daí, eu pensei, vou finalizar a parte até onde que eu mostrei já o material pra vocês. E depois, quando eu vim com os outros materiais que eu vou estar utilizando, aí eu mostro novamente. E pronto, a entrega é assim mesmo, tá, meninas? Assim, no meu ponto de vista, a gente vai pensando, quando vê, a gente já mudou de ideia, porque a gente pode, sim, trocar as cores, não tem aquilo lá que, ai, a cliente quer aquela cor. Sim, a gente pode trocar, porque é uma pronta entrega, então, e como eu já tenho materiais abertos aqui, eu analisei e eu achei que vai ficar melhor, mais bonito também, né, no meu ponto de vista, se eu fazer dessa forma. Mas então, vamos lá. Na flor, eu fiz a flor aqui, o square, né? Então, eu fiz o square, fiz 3 square para cada tapete. Utilizei 30 gramas do meu rosa, ó. Me sobrou bastante ainda, né? Porque vai muito pouquinho material. Do verde aqui, eu utilizei 27 gramas, passei uma cadeirinha do verde, 27 gramas, ó. Me sobrou essa quantidade aqui ainda do verde musgo. Sobrou bastante também, né? Aí, meninas, aqui, ó, eu fiz total de 4 careiras do cru. Aí, emendei a primeira aqui, né, no cru. E aqui, meninas, eu fiz uma adaptação. E essa adaptação eu vi lá no canal da Aline, se não me engano, tá? Eu acho que foi sim. Vi lá no canal da Aline que ela faz, assim, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Mas lá, não sei se ela faz 2 correntinhas, mas aqui, essa parte aqui, normalmente, nos tapetes ovais, eu faço um ponto alto aqui dentro, aí um em cima desse ponto baixo aqui no meio, e mais um aqui, né? Então, fica um bloquinho de 3 pontos altos nesse ponto aqui. Daí, eu fiz separado assim, fiz 3 aqui, nesse espacinho, uma correntinha, pulei uma correntinha de base, e no caso um ponto baixo aqui, e fiz mais 3 pontos altos aqui no outro espacinho, ó, fiz em todos eles. Dessa forma, meninas, não fica fofo aqui meus square, tá? Por quê? Na verdade, eu tinha feito daquela outra forma que eu falei pra vocês, que é só 3 pontos altos aqui nessa parte aqui. Eu tinha feito as 4 careiras.
Aí, meninas, meu, tinha que ficar puxando assim, sabe, pra ajeitar a peça e eu não gosto, sabe? Eu gosto que, tipo, tu pega e larga ela e ela fique. Não, não tava ficando, sabe? E parecia que dava a impressão que ele tava puxando aqui no meio, sabe? Tava ficando erguidinho assim. Aí eu falei, não, eu vou ter que fazer essa adaptação. E eu fiz e eu achei que ficou muito bom. Olhem só. Então eu fiz e eu achei que ficou muito bom, porque ele não fica fofo, né? Não fica puxando aqui e fazendo com que o square fique fofo, ele fica super assentado, tá? Então, essa adaptação eu fiz, e sim, essa adaptação, querendo ou não, vai utilizar mais material, porque foi um bloquinho em cada, né? Foi 3 pontos altos aqui, formando esse bloquinho em cada, né? Então, deu total de aumentos, por exemplo, né? Comparado com o que eu fazia antes, deu total de 4. Mas não tem problema, porque dessa forma ficou bem certinho. E eu sempre faço 3 pontos altos e uma correntinha, tá? Então, o que que eu fiz para o material dar suficiente? Olha só o que que me sobrou do cru, gente, mas foi... Ai, eu tava preocupada que não ia dar suficiente. Mas, ó, me sobrou só isso aqui do cru. Então, eu não tenho aquele novelador e também não ia ficar enrolando ali, né, na mão. Então, eu peguei e pesei o cone com o material que tinha aqui. Pesei e eu vi mais ou menos quanto de material que dava. Se não me engano, deu 185, né, com um barbante aqui. Aí eu pensei, em média de 40 a 50 gramas é o cone, né, da crochete, que é a média disso. Então, eu pensei, se deu 185, com certeza deve ter umas 140 a 130 gramas de material. Então, eu fiz baseado nessa média, e daí eu consegui fazer as duas bases assim. E a mesma coisa aconteceu com o rosa em seguida que eu fiz. Mas daí no cru, meninas, eu utilizei o total de 128 gramas. Daí aqui eu fiz, ó, 3 careiras do lado certo e uma do lado avesso, pra não ficarem puxadas as pontas, tá? Então, eu fiz essa adaptação aqui, e eu sempre faço umas 3 careiras do lado certo e uma eu viro do lado avesso e trabalho aqui, ó. Por exemplo, esse daqui eu trabalhei do lado avesso, ó. Pra daí ela não ficar puxada a ponta. Podem ver que tá, ó, tá retinha. E aqui, ó, no final, eu fiz 2 do lado certo e uma do lado avesso também, ó. Então, do rosa também eu fiz, ó, 3 do lado certo, uma do lado avesso, mais 2 do lado certo. E agora, eu vou ter que vir com mais uma do lado avesso pra ele ficar certinho, tá? Então, a gente tem que ir adaptando pra ele ficar reto. Então, do meu cru me sobrou isso, foi isso que eu utilizei, 128 gramas. E do meu rosa, claro, ó, me sobrou essa quantidade. Não ia dar de eu fazer mais uma careira. E eu fiz o mesmo esquema, pesei o cone tinha dado 333 gramas, né, o material que tinha mais o cone. Então, que nem eu tava falando. Então, eu vi, né, quanto de material que deu, dividi aqui nas duas peças. Eu sabia que tinha aqui em média 150 gramas numa peça de material, né? Então, daí eu fiz uma peça. Aí eu pensei, tem que ficar em média 190 gramas no cone, porque 40 gramas é do cone, né? Então, ficou média disso no cone, que deu de eu fazer outra peça e ainda me sobrou. Esse material, eu acho que eu já vou estar aplicando ele no tapetinho de sobras, nem vou estar tirando aqui, fazendo bolinha, porque senão, querendo, às vezes fica ali, né? Então, assim, é melhor a gente ir eliminando, né? Então, ó, ficou assim, sobrou só essa sobrinha aqui, né? E ficou dessa forma. Aí, meninas, agora eu iria vir com essas duas cores aqui que eu tinha comentado com vocês, né? No começo do vídeo, que eu queria produzir e eliminar esses dois cores. Mas, meninas, aí eu olhei aqui, ali, né, onde tem os materiais abertos que eu guardo. Eu olhei e falei, nossa, mas ficaria muito lindo com em tom degradê, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui qual que vai ser a troca. Então, esses dois não vou estar mais utilizando nessa produção, mas sim, futuramente eu vou estar eliminando eles em outra produção. Então, fique atento aqui no canal que vocês vão ver, sim, eu eliminar esse material em outra produção. Eu vou trocar por esse daqui, tá? Ó, esse daqui é um material aberto que eu já tinha aqui, eu utilizei já em outra produção, tá? Então, eu fiz uma encomenda, sobrou ele, ó. Então, ele me sobrou essa quantidade que eu quero tentar eliminar ele nessa produção aqui. Que sobre pouco assim, tá? Então, eu quero que sobre pouquinho assim, ou nada. Então, eu vou tentar eliminar ele. Esse daqui é o pink, né? Vocês sabem que ele é da Crochete, que é o franja da Crochete, que é peludinho. Então, eu vou estar utilizando ele também em ordem 6, que é os materiais que eu utilizo. E eu vou estar tentando eliminar ele. Então, eu vou estar vindo agora, em seguida, dessa cor, já vou vir com ele. E eu não sei se eu falei pra vocês, mas aqui do rosa,
do rosa claro, eu utilizei 278 gramas, tá? 278 gramas. Aqui deve ter sobrado umas 12 gramas, tá? Então, aqui no cone. Então, média disso, nem 12 gramas não deve ter sobrado. Deve ter sobrado mais ou menos isso. Então, aqui foi 278 gramas. Agora, eu vou vir com esse pink, que pretendo eliminar da crochética, né? E também eu vou vir com esse daqui, que é o pink também, né? Mas esse aqui é o franje e esse é o liso. Então, eu vou vir com esse pink aqui. Esse aqui eu sei que eu não vou conseguir eliminar ele, mas pretendo utilizar ele pra finalizar esse trabalho, finalizar nessa cor aqui. Acredito que vai ficar perfeito, meninas. Aqui eu já fiz o total de 10 carreiras. Eu acredito que eu vou ter que chegar até 15, pra ficar uma largura legal. Aqui, antes eu tinha medido, deixa eu ver aqui onde que tá a minha treina. Ó, antes eu tinha medido aqui, tinha ficado, ó, ele tá a medida de 33 centímetros. Então, eu preciso sim, eu gostaria de bater 45 de largura, 44 a 45. Porque não parece, mas esse modelo vai bastante material, tá? Então, até o momento, as duas peças estão com 463 gramas. Todo o peso delas, né? Então, agora eu vou dar continuidade, eu vou fazer essa troca, tá? Vou estar utilizando esses dois materiais agora. Acredito que vai ficar lindo, 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 lindo o resultado. Então, vamos ver como que vai ficar. Então, não vou mais estar utilizando esses dois, vou estar utilizando esses dois aqui. E já finalizei, né, aqui, esses dois cones aqui. Então, esses dois aqui praticamente já tá eliminado. E esses outros dois vai para outra produção. Vamos ver se eu vou conseguir eliminar esse peludinho também. Então, bora lá dar continuidade nessa produção para eu trazer o resultado final aqui pra vocês. Meninas, então, olhem só. Vim aqui mostrar pra vocês, tá? Então, depois eu vou abrir melhor para vocês estarem vendo. Mas primeiro eu vou mostrar aqui quantidade, né, de material que eu utilizei, que me sobrou dessas duas cores. Aqui vocês conseguem ver que eu fiz só uma carreirinha aqui do peludinho, né? Então, não deu de eu fazer pra eliminar, ó, ainda me sobrou. E se eu fosse fazer duas carreiras em cada peça, não ia dar. Porque ia faltar material e eu não tenho nenhum do pink fechado pra tá abrindo e finalizando, né? Então, ainda me sobrou essa quantidade aqui que eu vou poder estar utilizando em outra produção. Talvez eu comece a primeira carreirinha, né, em outra produção, e daí vai dar de eu eliminar, né? Então, aqui eu fiz assim, e aqui, meninas, eu trabalhei, né, do lado avesso, e eu fiz só 2 pontos altos, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas só tem 2 pontos altos. Olhem só. 2 pontos altos e uma correntinha eu fiz. E aqui sim, aqui nos cantos eu fazia 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3. Mas aqui eu só fazia com 2 pontos altos, tá bom? Porque daí eu não ficava embabadado. Ele queria puxar um pouquinho, mas era muito pouca coisa e não dava nem diferença, sabe? Então eu achei melhor assim. Fiz com 2 pontos altos só, porque se eu fizesse com 3 ia sobrar demais de ponto e também não ia dar suficiente material. Acredito eu, tá? Então, ou se daria bem assim na medida. Então, ainda me sobrou material. Do peludo, eu utilizei 70 gramas aqui nas duas peças, tá? Tem um total de 70 gramas. Eu utilizei do peludinho. Agora, eu vou passar pra vocês aí quanto eu utilizei do pink. Do pink eu finalizei aqui, né? Eu fiz 3 carreiras, assim que nem a base, né? E a última eu fiz com esse ponto tombadinho, né? Que é 2 correntinhas e daí 3 pontos altos, né? 2 correntinhas e 3 pontos altos e vem aqui no próximo com ponto baixo. Aí fica tombadinho assim. Então, aqui do meu pink eu utilizei o total de 252 gramas. Ó, me sobrou essa quantidade aqui no cone, tá? Então, ainda me sobrou uma quantidade bem legal, e daí eu produzi em outros trabalhos aí. Então, me sobrou uma quantidade que eu mostrei pra vocês. Aqui, meninas, eu vou mostrar pra vocês a etiqueta. Olhem só essa perfeição de etiqueta. Então, eu fiz a aplicação desse tom aqui, que é um pink, ó, bem bonito, um pink bem vivo. Então, a etiqueta aí é da Já Etiquetas, né? Se vocês gostariam de estar adquirindo as etiquetas, só aí embaixo na descrição do vídeo tem o contato deles. Lá vocês vão poder estar adquirindo etiquetas, fita personalizada, cartãozinho de agradecimento, tudo aí para personalizar ainda mais o trabalho de vocês, né? Então, tem o Instagram deles, o Facebook e o WhatsApp, tá? Eu coloquei nas duas peças. Então, agora eu vou mostrar mais amplo pra vocês aqui. Bom, meninas, então ficou dessa forma aqui as minhas duas peças, tá?
Vou passar pra vocês quantidade aí que eu utilizei de material em média. Em média, meninas, foi 391 gramas, tá? Em média foi 390 gramas, em média disso pra fazer as duas peças, no caso uma peça, né? Mas as duas, no caso juntas, ficou aí pesando 785 gramas, tá? Então, aí deu quase 400 gramas cada peça, né? Mas ficou muito bonito, gostei bastante do resultado. Vou mostrar pra vocês aqui as medidas, né? Então, bora lá passar aqui as medidas. Lembrando que é no meu ponto. Aqui eu fiz o total de 15 careiras, tá? Então, a partir do verde, aí começou o cru. Do cru até o final deu 15 careiras. Então, ficou aqui a medida, ó, de 68 centímetros, tá? Por a largura de... Ó, a largura ficou de 46 centímetros. Então, ficou uma boa medida, né? Gostei do resultado. Achei que ficou bem bonito. Valor de venda. Vou passar pra vocês o valor de venda que eu estarei vendendo essa produção, né? No caso, esse par de tapete. Esse par de tapete eu estarei cobrando R$85, tá? Se por acaso você tem interesse em estar adquirindo esse par de tapete, entre em contato comigo lá pelo Instagram. Por lá vocês vão conseguir ver as fotos também desses trabalhos aqui. E também, né, vai conseguir aí entrar em contato comigo. Por lá eu passo a cotação do frete, porque o frete é pelo cliente. Mas estou apaixonada pelo resultado. É um modelo, né, que ó, ele lacra no chão, né, então você joga e ele fica. Então, ficou bem bonito o resultado. E eu estarei, né, passando aí para as minhas clientes por R$85 o par, tá? Então, convido já você a deixar seu comentário. E se você tem alguma dica também para outras artesãs que têm dificuldade, que a ponta fica torta, então, deixa aí o comentário de vocês também, dando a dica de vocês, como vocês fazem. Eu falei pra vocês, né, qual que é aí um detalhe que eu faço, e dessa forma a minha peça, ela fica bem retinha, como vocês podem ver, não fica torta. Então, dessa forma fica bom o resultado. Mas, enfim, foi esses materiais que eu utilizei. Eu espero que vocês tenham gostado aí de como ficou o resultado. Que você deixe comentário pra mim falando o que vocês acharam. Vou deixar aqui no final do vídeo uma playlist só aí de pares de tapete para estar inspirando vocês. E eu espero vocês aí no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!